O Vaticano está sem papa. O colégio de cardeais se reúne para escolher o próximo líder da igreja. Mas se essa escolha não fosse apenas espiritual, e se segredos, intrigas e manobras políticas estivessem em jogo? Essa é a premissa do filme Conclave, que está concorrendo a 8 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme, e que é mais um exemplo de que a premiação, que já foi sinônimo de glamour e de celebração de bons filmes, se transformou em um convescote de uma indústria decadente que ainda não percebeu que o mundo mudou. Conclave é a síntese perfeita daquela expressão tradicional inglesa que diz "Outside beautiful guitar, inside moldy bread". Ou seja, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E no Cine Quinto de hoje, vamos falar sobre essa obra e descobrir por que estão chamando este filme de O Tropa de Elite do Vaticano. Roda a vinheta. Antes de começar, eu quero dizer que este programa está no Telegram e no X e também no Rumble, sem censura, tá? No YouTube, infelizmente, ainda temos que continuar censurando algumas palavras. Então, se quiserem ver sem cortes, vão lá. Esse programa também contém spoilers e se você decidir seguir é por sua conta e risco. Agora, esse filminho aqui, ouve os spoilers, é que se danem. Bom, primeiro os comentários que eu não tenho falado há muito tempo, mas eu queria dar um abraço aqui. O Antônio Marcos Brizola 7473 disse: "Eita, Trielli, Leão Lobo, só fofoca ou outras atividades duvidosas que ele gostava?" Não, só fofoca mesmo, eu fico por aqui. E mesmo assim, são fofocas muito antigas, nada que vai dar problema, né? A Lia Crespo, queridíssima, que tá sempre aí. Como é que é? Ela tá falando da Natalie Woods, provavelmente. Nunca foi casada com Christopher Walken. Ela foi casada 2 vezes com Wagner. Entre um casamento e outro, casou com o produtor britânico Richard Gregson. E de onde você tirou isso? Maluquice pura. É verdade, talvez eu tenha te falado isso, mas foi realmente um engano. Você tem toda a razão. Um grande abraço, Lia. O Eduardo Frigatti, composer, também disse: "Exatamente, Felipe, a arte é a plurissemântica. Ela exige uma complexidade simbólica e semântica constituída por diversas camadas. Quando um objeto artístico se torna envolto em uma mensagem ideológica explícita e única, ele colapsa em uma linguagem panfletária, ou seja, em propaganda. Assim, restando apenas as aspas do artístico. Esse tipo de objeto é válido para a guerra de narrativas e possui um valor histórico. Daqui a 100 anos, por exemplo, pode-se dizer que se fez o filme A ou B por causa da questão C ou D. Contudo, a arte ultrapassa as restrições de tempo e espaço, supera a qualidade de objeto histórico ao transcender o momento em que a gerou. Essa transcendência está ligada à sua qualidade plurissemântica." Muito obrigado, Eduardo Frigatti, composer. Ele tem inclusive um canal muito legal aí no YouTube. Sigam o cara. Ele estava falando sobre o Reagan e eu concordo plenamente com o que ele disse. Muito obrigado pelos comentários e eu queria que vocês dessem um joinha, compartilhassem, que é sempre importante pra gente, nós que estamos aqui no Quinto Elemento, todos os nossos programas. Espero que vocês estejam gostando e continuem compartilhando, curtindo e fazendo essas coisas que é muito importante pra nós. E antes de falar do filme, eu quero dar aqui um aviso. Eu não estou discutindo teologia, tá? Nem política do Vaticano, nem nada disso. Também acho bom avisar que a minha fé é católica, então eu tenho sim um viés de quem acredita e você pode discordar sem problemas, mas eu acho que não seria honesto da minha parte deixar de avisar aqui pra vocês que eu sou católico. Dito isso, vamos ao filme. O diretor de Conclave é o excelente Edward Berger, que dirigiu a ótima refilmagem de Nada de Novo no Front e que a gente até já comentou aqui no canal. O que é uma pena, pois ele se rendeu ao Zeitgeist de Hollywood, que está completamente descolado do Zeitgeist do ser humano comum com mais de 2 neurônios. Conclave foi inspirado no romance de Robert Harris e dizem ser bem fiel ao original, apesar de eu não ter lido, tá? Mas parece que ele é bem fiel, tem uma coisinha ou outra, mas nada que mude a história. A premissa do conclave é simples. O Papa morreu e os cardeais vão escolher o novo Papa. Para isso, ficam separados do mundo até que o novo pontífice seja eleito. O protagonista é o cardeal Lomeli, também conhecido no filme como Lawrence, e ele é encarregado de organizar o conclave e garantir que tudo ocorra de acordo com as regras. Mas conforme os dias avançam, os segredos começam a emergir, as alianças são formadas e disputas pelo cargo mais alto da igreja viram uma verdadeira batalha. A grande questão é, a escolha do novo Papa vai ser baseada na fé e na tradição ou cederá às pressões do mundo moderno? Claro que as intrigas vão se complicando até o grande finale. O plot twist que eu chamo aqui nesse caso de plot shit. O filme é vendido como um thriller, coisa que não entrega. E não entrega principalmente porque o vilão é o cara mais sensato, mais honesto e mais divertido do filme. Eu olhava pra minha esposa enquanto a gente assistia e perguntava,
É pra gente torcer contra esse cara? O cara é muito bom. Até que numa cena ele dá uma olhada com um certo desdém pra um grupo de cardeais negros, e aí eu falei, muito bem, senhor diretor, agora eu entendi, ele é o malzinho da turma. Muito obrigado, viu? É tão bom quando vocês explicam pra gente, que é tão burro, né, pra entender o filme. Mas mesmo assim, mais pra frente, a gente descobre coisas sobre um desses cardeais que estavam na roda, que podem aliviar o Papa malvadão. A gente descobre que ele tem uma coisa lá escondida no passado, talvez por isso ele tenha olhado feio. Será que não era apenas a censura ao seu passado e não a sua cor? Mas eu tô divagando aqui, vamos à história. Como eu disse, após a morte inesperada do Papa, o Colégio de Cardeais é convocado para o conclave. O cardeal Thomas Lawrence, que é interpretado pelo Ralph Fiennes, que concorre ao Oscar de melhor ator merecidamente, ele tá muito bem no papel, é responsável por conduzir o processo, garantindo que as tradições e protocolos sejam seguidos rigorosamente. Entre os principais candidatos ao papado estão o cardeal Bellini, que é o Stanley Tucci. Ele representa a ala progressista da igreja, alinhado com as reformas iniciadas pelo Papa falecido. Além de tudo isso, ele é a cara do Davi, o nosso técnico de som. Depois bota a foto aí, ô editor. Ele é o bonzinho, é o fofo, o progresso da igreja católica. Tem também um outro cardeal, que é o cardeal Adayemi, acho que é assim, que é o Luciano Nzamati, e ele advoga por mudanças sociais e econômicas, mantendo, contudo, posturas conservadoras em questões morais. Aqui o filme apresenta de uma forma pueril o catolicismo africano, provavelmente inspirado no Robert Sarah, que é um dos cardeais. Aliás, eu li na internet que o Papa Francisco tinha finalmente indicado um cardeal negro. O Robert Sarah foi indicado em 2010, eu acho. Enfim, eu não me aprofundei nessa história. Se vocês quiserem, vão lá procurar, porque eu também não quero que isso vire um programa sobre a política papal. Temos também o cardeal Tremblay, que é o John Lithgow. Aliás, o John Lithgow, que é o cara que fazia o Third Rock from the Sun. Quem lembra desse seriado, que era muito engraçado? Ele era um ET que vinha parar aqui, a terceira pedra do lado do Sol, né? Que seria a Terra, o planeta Terra. Eles vieram parar, os ETs vieram parar aqui. E eles eram muito figuras, era um negócio muito engraçado. Era uma série muito engraçada. Passava, acho que na Sony. Ele simboliza o corrupto que quer apenas o poder, sem muita ideologia. E aí temos o cardeal Tedesco, o malvadão, o tradicionalista, o Capitão Nascimento desse filme. Olha, eu mesmo não sou o que chamam hoje de tradicionalista, vai. Apesar de estar bem longe de ser um progressista quando se trata de liturgia, dessas coisas. Minhas opiniões sobre a política católica eu guardo pra mim e pros amigos mais íntimos. Agora, esse filme é a prova daquela máxima que falam sobre o jornalismo. E eu estendo essa máxima para o cinema. Você quer saber como funciona o cinema, o jornalismo? Basta ver um filme sobre algo que você conhece e você vai ver como as pessoas desconhecem completamente aquele assunto. O desconhecimento a respeito das ideias da igreja é tão grande que o negócio só não fica mais feio porque Emília Pérez está concorrendo nesse mesmo ano. Tirando as raras exceções como The Commitments ou Quase Famosos, e eu falo deles porque é uma área que eu tenho experiência, já tive banda, já viajei por aí, tocando. A maioria dos filmes, especialmente os mais recentes, são pastiches rasos dos assuntos que eles tentam retratar. Bom, além de todos esses candidatos, tem um outro que aparece, que é o cardeal Vicente Benítez, um mexicano desconhecido que chega de última hora ao conclave com uma carta do falecido Papa que teria nomeado secretamente esse cardeal antes de morrer. O conclave começa dentro da Capela Sistina, que aliás foi toda reconstruída em um trabalho magnífico de direção de arte, que nesse filme é primoroso, tá? A direção de arte desse filme é realmente impressionante, assim como o outro filme desse mesmo diretor que eu falei, que é o Nada de Novo no Front. Os cardeais são isolados do mundo exterior e aí eles devem votar em segredo. À medida que a votação vai acontecendo, o Lomeli, que é o Lawrence, percebe que o processo está longe de ser apenas uma questão de fé e tem jogos políticos, traições e segredos ocultos. Durante a primeira votação, Tedesco e Bellini surgem como os principais concorrentes. ADM, eu não consigo falar o nome desse cara, começa a ganhar força também com os votos da igreja africana. E o Tremblay, que é aquele corrupto, trama nos bastidores para eliminar os seus rivais. No filme, a gente vê todas as malandragens dessas narrativas que Hollywood quer mandar pra gente e que já não colam mais, né? O Benítez, por exemplo, que é o mexicano lá, ele lembrou das irmãs dos pobres enquanto faziam uma oração, enquanto os outros cardeais são muito insensíveis e nem ligavam pro tema, estavam até sentando antes dele acabar de falar sobre os pobres que estão sem alimento e não sei o quê. Então você já vê aquela bom, esse aqui é o bonzinho também, sabe? Sabe aquele filme que mostra bem assim, como se fosse um idiota? Olha aqui, hein? Ó, esse aqui é
show bacana, hein? Esse aqui você tem que torcer contra. O Malvadão, né, que é o Tedesco, defende a missa tridentina, que é uma missa mais tradicional, inclusive conhecida como a missa de sempre, e que realmente tem algumas questões aí que o pessoal reclama. O próprio Papa Francisco foi lá, meio que proibiu em alguns casos. Aliás, de novo, eu não quero entrar nesse papo, até porque eu nem tenho cacife para falar disso, tá? Mas é uma missa mais tradicional, que fala em latim e que é muito bonita, inclusive. Mas é um assunto tão espinhoso que eu não quero entrar aqui, senão isso aqui vai virar uma discussão teológica, vai entrar católico enchendo o saco, os protestantes reclamando, e não é esse o ponto do vídeo. Então vamos seguir. Depois dessa cena que só serve para colocar o Tedesco como um cara tradicionalista, ele aponta pro negro com desdém e estabelece que ele é o vilão da história. Aquela cena que eu falo, que ele olha pro negão lá e fala: ih, esse cara aí. Na sequência, o Bellini, que seria o herói da história, ele começa a fazer um discurso sobre como a igreja precisa se modernizar, aquele papinho progressista que tem tantas camadas de superficialidade, se isso é possível, que eu nem vou entrar nessa também, senão vai virar um vídeo sobre o catecismo. Mas uma coisa interessante, os cardeais assumem que para esse discurso do Bellini, que seria o herói da história, que é apoiado pelo cara que está organizando tudo, que é o Lawrence, né? Para esse discurso vencer, eles terão que mentir sobre o que eles pensam. Ou seja, vão ter que se vender para o mundo, para a moda, para o pensamento moderno, mentindo. Bem cristão, né? Me parece. Ou seja, o cara quer defender o negócio e já dá um rapa nele mesmo. Se era para ser uma defesa dessa ala, eu acho que eles falharam miseravelmente. Mas era. Dá para ver que eles estão tentando defender ali, por um bem maior, né? Vamos mentir bastante. Com as eleições apertadas, o cardeal que estava organizando o negócio, que é o Lawrence, que deveria ser neutro, faz um discurso pregando a tolerância e a variedade que é a força da igreja. O que já começa com uma meio falácia, mas tudo bem. Não é isso que é a força da igreja. A força da igreja é Jesus Cristo. Mas tudo bem. A certeza é o inimigo da unidade, ele diz, né? Ele diz também, até Cristo não tinha certeza no final, citando aquela cena que ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Não é do Chico Buarque não, viu? Jesus Cristo que falou isso. Um discurso que eu acho literalmente demoníaco, porque ele utiliza meias verdades e Cristo nunca teve, na verdade, dúvidas, né? Temos que lembrar que Cristo é Deus, Cristo é homem ao mesmo tempo. Talvez a parte humana dele tivesse um medo de enfrentar aquilo que ele estava vendo que ia ter que enfrentar, mas está muito longe de ser dúvida nesse sentido que o cardeal estava falando ali. A tradição da igreja nunca pregou também uma fé sem razão. Basta ver o que Santo Tomás ou Santo Agostinho dizem a respeito da dúvida e da busca pelo conhecimento. Na sua Suma Teológica, Santo Tomás aborda a relação entre dúvida e fé de maneira profunda, distinguindo os tipos de dúvida e o seu impacto na crença. Para Santo Tomás, a fé fides, que ele chama de fides, é uma virtude teologal, ou seja, um dom de Deus que permite ao homem aderir às virtudes divinas com convicção. Para ele, a fé não pode coexistir com a dúvida total. Total. Atenção para essa palavra. Pois a essência da fé é o assentimento firme às verdades reveladas por Deus. Ou seja, se uma pessoa tem fé genuína, ela não pode estar em dúvida quanto ao conteúdo essencial da fé. A dúvida, nesse sentido, indicaria uma fraqueza de confiança na verdade divina. Existem dois tipos de dúvida, segundo Santo Tomás. A voluntária, quando a pessoa, por orgulho ou por resistência, se recusa a aceitar as verdades de fé e hesita em aderir a Deus. E a involuntária, que pode ser devido à ignorância ou dificuldade em compreender os certos mistérios da fé. Essa dúvida pode ser um passo para o aprofundamento da fé, inclusive, desde que seja acompanhada de um desejo sincero de buscar e encontrar a verdade. Isso significa que a dúvida pode sim ser útil para levar a um estudo mais aprofundado da fé, mas não pode se tornar um obstáculo à aceitação da verdade revelada. A diferença pode parecer sutil, mas não é. Santo Tomás também ensina que a razão tem um papel importante na fé. E ele segue a máxima de fides quaerens intellectum, a fé buscando o entendimento. Desculpa o meu latim tá meio enferrujado, mas vocês entenderam. Para ele, questionar e investigar é legítimo, desde que a dúvida não leve à rejeição da fé revelada. Ele diz que a razão pode, inclusive, ajudar a esclarecer pontos da doutrina, mas há um limite. Certas verdades são mistérios, como a Trindade, a encarnação, e eles são inquestionáveis.
A não ser que você queira fundar outra igreja, aí beleza. Mas a igreja que supostamente é retratada no filme diz isso aí que eu falei. Santo Tomás de Aquino comenta o episódio do apóstolo Tomé, que só acreditou na ressurreição de Cristo depois de tocar suas chagas. Aqui ele ensina que a dúvida de Tomé não foi a incredulidade completa, mas uma busca por uma certeza. Abre aspas. Tomé duvidou para que, tocando nas feridas de Cristo, sua fé fosse fortalecida e, através dele, a fé de muitos fosse confirmada. Portanto, o pensamento de Santo Tomás reforça que a dúvida, quando bem direcionada, pode ser um caminho para o crescimento na fé, mas jamais pode ser um estado permanente de hesitação diante da verdade revelada por Deus. Inclusive, Jesus, quando Tomé faz isso, fala para ele assim: felizes os que creram sem ver. Então, na verdade, legal ter dúvida, mas os que creram sem ver são felizes. Só deixo isso aí para reflexão aí de vocês. Lembramos que a dúvida também foi justamente a semente plantada pela serpente lá. Será que Deus quer mesmo o seu bem? Ou ele está te aprisionando, escondendo o verdadeiro conhecimento de vocês? Os satanistas dizem exatamente isso. Olha, Deus é um cara que, na verdade, ele não é bom, ele é mau, porque ele quer esconder a verdadeira liberdade, né? Quer esconder. Então, essa dúvida aí, que sempre que você faz uma coisa boa, aí você fica com aquela coisa na cabeça, mas será? Será? Quando tem alguma coisa que você vê de fé, e aí que você sabe que você precisa acreditar naquilo para ser um católico, por exemplo, ou um cristão, e vem aquela dúvida, será? É o diabinho ali falando, será? Será que ele é bom mesmo? Será que Deus é bom? Ou se, né? Então, dúvida, legal, não tem problema, mas cuidado. Segundo o discurso lá do cardeal, tava me passando uma coisa de que meio, olha, vocês não estão aceitando o mundo moderno porque vocês são antiquados e não gostam da razão. Mentira. Quando o cardeal também ataca a dúvida para atacar o Tedesco, ele está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo implicitamente justamente isso, que os tradicionalistas têm uma fé cega, o que é, obviamente, uma mentira infantil. Não que alguns não tenham, mas, em geral, é uma mentira infantil. Logo depois, descobrimos que o cardeal Adeyemi, que é o africano lá, né, teve um caso antigo, e isso acaba com as suas chances de ser papa. Em uma das poucas cenas mais profundas e bonitas do filme, a gente vê o cardeal chorando, né, o Adeyemi, enquanto o Lawrence o consola. Mesmo sendo meio contra a vitória dele, o Lawrence vai lá e consola, e entende, aquilo deixa o filme... É um dos poucos momentos do filme que tem nuances, assim, pô, o cara também errou há muito tempo atrás, se arrependeu, aparentemente honestamente, queria ser papa honestamente, mas infelizmente às vezes as coisas não vão como a gente espera, e o Lawrence vai lá e consola, e realmente parece que é tudo bem honesto ali, aquela relação. Claro que um filme sobre a igreja não poderia deixar de ter uma lista sobre os malfeitos dos papas passados. Até aí, nenhum problema. Teve papa que fez coisa até pior do que essa listinha aí. Se vocês precisarem, eu mando uma lista ainda mais elaborada, tá? O problema aqui é a forma. O roteiro faz isso de um jeito tão ruim que eu fico pensando se não tem um produtor para anotar essas coisas, ou se a vontade de bater no cristianismo ou na igreja católica é tão forte que eles preferem fazer um filme ficar ruim do que arrumar esses detalhes e deixar um pouquinho mais elaborados. Bom, aí o filme continua e de repente a gente ouve o mexicano, que é o Benítez lá, dizer: a igreja vai voltar ao passado. Diz aí, qual é o problema, meu amigo? Esse é tipicamente o pensamento marxista de que a história tem uma evolução. Não, 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 não. Olha, eu também tenho uma lista de coisas que eu gostaria que fossem uma volta ao passado. Por exemplo, cortar o pipi das criancinhas, falando que eles nasceram no corpo errado, eu acho que seria um negócio bom para voltar para o passado. Voltaria tranquilamente quanto a isso. A música sobre baixaria, sobre o para falar português claro, em horário nobre, na maior rede de televisão do Brasil, né, quando a Anitta fez no final do ano lá. Se isso é voltar ao passado, é evitar que isso aconteça, me diz aí onde eu assino para entrar na máquina do tempo que eu volto agora. O passado ou o futuro como valor absoluto é um negócio que só existe na cabecinha de marxista retardado ou de reacionário tolinho que quer voltar para um passado idealizado que nunca existiu. Mas esse filme pode se traduzir em uma frase do Chesterton. O que o mundo hoje espera de um católico é que ele respeite todas as religiões, exceto a sua própria. Bom, aí eu vou entrar num outro ponto que eu já falei no Ainda Estou Aqui. A cara de dignidade. Eu não sei o que
tá acontecendo em Hollywood, ou até aqui no Brasil, que é essa coisa da cara de dignidade. Você olha a primeira cena que aparece o Papa Benítez, lá o cardeal Benítez, você vê assim, que dignidade, rapaz. É um cara assim, olha, vontade de botar assim na sala e ficar olhando, ó, dignidade. Deus, quando fez assim, criou a dignidade, ele botou no portfólio lá a foto do cardeal Benítez, assim, ó, isso aqui é dignidade, é isso aqui, ó. Porque parece a Fernanda Torres, né, a Fernanda Montenegro, nos filmes que eles fazem aqui sobre a ditadura, fica muita dignidade. Mas enfim, também tô digredindo. Só isso aí já dá vontade de torcer pelo cardeal Capitão Nascimento, né, o Tedesco, que era pra ser vilão, mas acabou virando o herói do filme, pelo menos pra mim. Os detalhes mostram a ideologia dos roteiristas. Um dos cardeais diz, olha, eu sou o Richard Nixon dos papas, né? Que é uma leitura também pueril da história americana, de quem foi Richard Nixon. E uma das freiras começa um discurso fazendo, olha, embora nós irmãs devamos ser invisíveis, eu vou falar aqui, né? Então, já tem lá o feminismo, que não entende o papel da mulher na igreja, que inclusive, né? Bom, na igreja católica, então, é até criticada por causa de Maria, mas enfim, por aí vai. De repente, a gente tem um homem-bomba no filme, né? Claro, porque mais um plot twist. E uma cena ridícula que deixa todos os cardeais ensanguentados por causa de uma explosão que deu numa janela de 5.000 metros de altura lá. Aí os caras estão num conclave, todo mundo, e explode a janela lá. De repente, na outra cena, tá todo mundo com sanguinho aqui. É muito louco. Tudo bem, né? Filme, ficção, vamos deixar isso aí pra licença poética. E aí, de repente, depois disso, a gente descobre que o Homem-Bomba era um imigrante que estava islâmico, que se explodiu lá na praça contra sei lá o quê, que ele estava, né? Provavelmente contra a igreja. E aí a gente vê um mexicano que começa a ter mais votos, né? Devagarinho, no conclave, ele vai começando a ganhar mais votos. E aí ele faz um discurso. E no discurso ele diz, a igreja não é a tradição. A igreja não é o passado. A igreja é o que levamos adiante. Meu Deus do céu, minha gente. O maior cisma da Igreja Católica, que foi a Reforma Protestante, aconteceu justamente por contrapor a tradição à sola Scriptura. Boa parte da Igreja Católica existe justamente por causa da tradição. É justamente a soma da tradição com a leitura das Escrituras. Então, é uma coisa que um papa nunca falaria, muito menos para ganhar uma eleição, mas tudo bem. Aí ele vai lá, o Benítez, e fala em perdoar o homem-bomba. Essa coisa da tolerância, né, que é muito bonito. Mas eu queria lembrar uma coisa para você. Jesus Cristo chicoteou os caras que estavam fazendo comércio na casa do Pai. Imagine o que ele diria sobre um homem que joga uma bomba na casa do pai. Eu não sei se ele seria assim tão tolerante, né? Talvez ele não fosse assim, não, vamos lá, acabem com ele, não sei o quê. Mas duvido, assim, humildemente, lendo as escrituras, eu duvido que ele defenderia alguém que explodiu uma bomba. O que não quer dizer que ele não poderia perdoar. Aliás, ele inclusive pode ter perdoado os que ele chicoteou ali. Só que o perdão vem com arrependimento também. O cara se arrependeu? Ok, entra aí. Está arrependido, sinceramente, o reino dos céus é seu. O bom ladrão é um exemplo. Na última hora, Cristo falou, opa, vem comigo, se arrependeu. Só que não foi o caso. O cara estava defendendo o Benítez, uma tolerância, porque, né, veja bem, a gente tem que ser tolerantes com todo mundo. Inclusive com o mal, aparentemente. Bom, São Nicolau, que inspirou o Papai Noel, estapeou uns caras por muito menos que isso. Então... Bom, vamos seguir aqui. A gente já tem a cena completa, né? Tem o corrupto, o tradicional mauzão e até o pedófilo, que na verdade, pedófilo entre muitas aspas, porque ele, o africano lá que teve um caso, ele teve um caso com uma menina que tinha 19 anos na época, que a gente não poderia considerar pedofilia. Eu não sei por que eles aliviaram essa coisa da pedofilia, inclusive explicitando essa idade da moça que teria tido um caso lá. Será que seria o telhado de vidro de Hollywood, que ultimamente tem sido alvo, né, de denúncias com esse assunto? Não sei. Eu não estou minimizando, inclusive, esse problema na igreja. Eu só achei curioso que Hollywood sempre foi com esse papo aí, né? E agora, de repente, olha,
foi só um caso ali, não é uma coisa, né? Poderia, era um espaço bom para eles falarem o que eles sempre falam. Talvez o telhado de vidro tenha contado nessa história. Ou talvez eu esteja só com um chapéu de alumínio aqui, também pode ser. Bom, depois desse discurso de 3 minutos, o Benítez, sei lá, convence todo mundo na sala. Engraçado, né? A eleição apertada entre um papa tradicional e um papa mais ou menos progressista. De repente o cara fala 3 minutos, um cara que não era conhecido, aliás, eu não sei se eu falei lá no começo, que o Benítez apareceu do nada porque o Papa tinha colocado ele como cardeal, só que era em segredo porque ele estava lá ele ficava em Cabul, no Afeganistão, então por isso que era mantido em segredo para ele não ser assassinado nem nada. E aí os outros cardeais descobrem o Benítez naquele dia lá, por isso que ele chega lá. Então, em 3 minutos, esse cardeal que era desconhecido de todo mundo, convence com um discurso progressista todo mundo que estava votando no cardeal Tedesco. Uma loucura, parece muito legítimo, muito realista. E claro que o nome dele seria Papa Inocêncio. Mas não acaba por aí, temos agora o plot shit. Os caras enfiaram uma transição de sexo num filme sobre um conclave, sobre o papado. Sim, eu não sei vocês, mas talvez só eu ache estranho. A palavra histerectomia está em 2 filmes que falam de assuntos completamente diferentes indicados ao Oscar. Eu acho muito, muito louco isso, né? Isso também pode mostrar por que os filmes estão tão ruins, né? Porque são simplesmente ideológicos. Isso porque ainda faltam alguns filmes para eu ver. Não sei se tem histerectomia por aí em outros filmes. É por isso que eu acho que o Ainda Estou Aqui, que sem o contexto político é um filme apenas medíocre, vamos dizer, ele até que tem uma chance de levar a estatueta, porque até agora eu só vi lixo. Apesar de que difícil, né? Um filme internacional, mas enfim. Até agora o que eu vi foram filmes bem ruins e nem a emoção de um thriller esse Conclave consegue passar. Acho que foi uma das piores, se não foi a pior safra de filme do Oscar da história de Hollywood. E olha que o páreo é duro, hein? Dito isso, a produção do filme é impecável, diferente de Emília Pérez, a trilha é ótima e a cinematografia é muito bonita. E vocês também assistam a Nini Borges, que fala sobre esse filme, e ela fala dos absurdos sobre, inclusive, essa história do hermafroditismo ali, da intersexualidade, sei lá como dizer, do Papa Benítez, que na verdade é uma mulher, um homem, enfim. Ela demonstra todos os erros no filme, né? E é isso aí. E eu vou parar por aqui porque esse programa está muito longo já. E quero agradecer a vocês por estarem acompanhando a gente e continuar vendo o Cine Quinto, que falaremos de outros filmes do Oscar. Teremos aqui, inclusive, um especial sobre o Oscar, como temos tido nos últimos anos. E este filme você pode assistir apenas nos cinemas, mas olha, nem perderia o meu tempo, porque é um filme bobo. Sim, poderia ser legal, ele até começa assim, parece que vai acontecer, não é? De repente, mais do mesmo. Então, é isso aí. Muito obrigado. Vejo vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e de assistir a nossa programação. Vejo vocês no próximo Cine Quinto. Um grande abraço.